Opa, beleza? Neste vídeo vocês vão finalmente ver o teto do Mustang pronto. O serviço que vocês vão acompanhar agora é a continuação do vídeo anterior. Quem acompanha o canal aí sabe que eu cortei o vídeo porque senão ia ficar com quase 2 horas de duração. Então por isso que eu cortei em 2 partes. No final desse vídeo eu vou passar para vocês a quantidade de horas que foram usadas nessa etapa da reconstrução do Mustang de corrida. Então relaxa e curte porque tem bastante conteúdo para quem gosta desse tipo de trampo. Acabei de colocar agora aqui o reforço, né? Do lado de cá, aqui atrás, ó, na coluna C, para ela não ficar abrindo e fechando. Do lado de cá também, a mão francesa aqui. Afastei o teto para trás e agora eu vou dar aquele acerto fino nessas pecinhas aqui que eu estou fazendo. Fazer a solda por dentro, limar a solda aqui por fora, pintar essa parte aqui e soldar ela aqui no cantinho dela definitivo, dos dois lados. Vamos lá? Agora que toda a solda está pronta nesse cantinho, né? Eu já fiz a solda por trás aqui, ó, para poder firmar bem essa peça e poder desbastar essa daqui. E eu vou desbastar ela com a lixadeira, com esse disquinho aqui de corte, já no final da vida dele. Tá vendo? É um disquinho fininho, ele já está bem pequeno. Normalmente já seria jogado fora esse disco, mas eu não jogo porque eu uso sempre para poder desbastar esses cantinhos aqui, ó. Aí agora com bastante calma, aí eu venho passando ele aqui, bem devagarzinho e refazendo esse acabamento aqui, dar um acabamento bonitinho aqui e tirar toda, limpar toda essa solda aqui, já que já tem a solda aqui por trás, né? Então não tem problema de limpar essa daqui. Olha só como é que ficou legalzinho. Olha lá, o cantinho aqui ficou bem vivo. Vai dar um encaixe bonito lá no carro. Bom, agora refazer o serviço que eu fiz aqui, meio que fazer quase que na peça inteira, né? Dar uma limpada nessas soldas, ajeitar, fazer o ajuste fino da peça, pintar e mostro para vocês já como é que tá. Finalmente pronta as peças para fazer os cantinhos lá, né, do teto. As duas já estão prontinhas, todas soldadas, tudo pintado, as soldas já limadas. Então agora é só encaixar bem devagarzinho lá, com calma, e dando os pontos de solda bem na manha. Quanto menor a peça, mais difícil de fazer. Que aí são vários ângulos, são várias pecinhas soldadas umas nas outras. Mas tá aí. Ficou legal. Em comparação com o que estava lá, não sei se vocês lembram do que estava lá no canto ali, né? Em comparação com aquilo lá, isso aqui ficou 1000 vezes melhor. Mas é isso aí. Vamos lá colocar essas peças lá agora no carro. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ah, agora sim, ó. Olha aí como é que ficou legal.
Agora já está soldado, já está limado, já até anima no serviço, né? Agora é fazer o outro lado de lá, do lado do motorista. Fazer o mesmo serviço que eu fiz agora no lado aqui do carona. Vamos lá, dá um trabalhão. Agora que eu já fiz a solda aqui, ó, eu vou aproveitar que eu tô com a mão na massa e já comecei a tirar aqui a aba que vai aqui, ó. Então eu vou tirar um pedaço, aí vou soldar, vou limpar, aí depois eu vou e corto mais uma seção, soldo e limpo, corto mais uma seção, soldo e limpo, até chegar lá do outro lado e tirar toda essa aba aqui, ó. Essa daqui vai pular fora. A situação agora aqui é essa. Eu já tirei toda aquela aba aqui na parte de cima, né? Nessa travessinha aqui de cima. Já tirei toda a aba, já fiz a solda aqui. Tira a aba e fica aberto. Então aí tem que soldar e depois limar. A mesma coisa eu fiz aqui, nas duas colunas A. Eu já tirei toda a aba até aqui embaixo. E aí quando você tira a aba, fica aberto aqui, ó. Então tem que vir, soldar tudo e depois limar toda a solda. Então a parte das colunas A e da travessa aqui de cima já tá tudo já limpo, sem a aba. Também já dei uma limpada no resto da estrutura aqui, ó. Já tirei toda a tinta velha que tinha aqui, os dois lados, inclusive por dentro também, ó. Já tirei toda a tinta que estava por ali. Tirei a estrutura. Isso aqui era uma estrutura entre aspas, né? Era só uma travessa que ficava aqui, ó. E a função dela era segurar aquela luzinha de teto, porque ele é de uma chapinha muito fina. Acho que é uma chapa 20, inclusive, muito fino. É muito leve, você vê que é uma chapinha muito fina. Então, como esse carro aqui vai ser todo reestruturado, ele vai ter um chassi todo reforçado, vai ter uma estrutura tubular dando a volta nele inteira. Então, isso daqui e nada é a mesma coisa. Então, por isso que eu tirei, e até porque para ficar com um visual mais limpo. Quem olhar por dentro, depois quando tiver com a folha de teto, vai ficar um visual mais limpo a parte de cima do carro ali. E vai ter um pouquinho mais de espaço para fazer a gaiola também. Beleza? Tem um detalhe aqui para resolver antes de pôr o teto aqui em cima. Quando eu cortei aqui a coluna C, ela ficou aberta aqui por baixo. Então ela ficou, não desestruturada, mas ela ficou esquisita, porque ficou tudo aberto aqui. Então eu fiz aqui um molde com papel Paraná, aqui, fazendo um fechamento aqui por baixo, porque esse fechamento aqui, ele vai ajudar na hora do proprietário fazer a caixa de roda aqui, que ele quer fazer com alumínio, né? Não vai ser soldado, vai ser arrebitado. Então essa estruturazinha que eu vou pôr aqui por baixo vai servir de base para ele arrebitar a caixa de roda que vai ser feita aqui. Então aí eu tirei o molde, né, no papel Paraná e já cortei a chapa. Aí agora eu vou soldar ela aqui. Vou soldar ela desse jeitinho aqui. Terminando de fazer a solda, eu já mostro para vocês, inclusive por dentro ali, como que ficou. Beleza? Vou fazer a solda agora. Prontinho, já soldei a peça aqui, ó. Agora tá fechado. Antes ficava aberto aqui. Então eu já soldei. A solda tá aqui, ó. Já dei uma limpadinha na solda, uma esmerilhada na solda aqui, para não ficar aqueles caroços, né? Se bem que não vai aparecer, porque isso aqui vai ficar por trás da lataria do lado do carro aqui. Então já coloquei dos dois lados. Do lado de lá também já coloquei. Vou mostrar por dentro agora como é que ficou. Tá aí, ó. Ficou tipo um paralaminha. Aí não fica mais aquele buraco aparecendo aqui assim. Do lado de lá também, ó, tá pronta. Os dois paralamas. Paralama do pé da coluna C tá pronto já. E a folha do teto tá aqui, ó, de ponta cabeça. Já tá pronta para mim começar a trabalhar. Primeiro vou tirar toda essa tinta velha que tá aqui. Aqui o meio não tá pintado porque tinha aquela estrutura lá que segura aquela lanterninha interna do carro. Tá vendo? A ferrugem já tava machucando a chapa já. Então, ó, tá vendo aqui também a tinta toda soltando. Um primer que jogaram aqui sem fazer o tratamento da chapa, ó. Aplicaram o primer sem tratar a chapa. Aí não adianta nada, aí solta tudo, ó. Enferruja por baixo do primer, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é ferrugem brotando por baixo do primer. Então vou tirar todo esse primer velho que tem aqui. Vou passar o fosfatizante na chapa inteira para matar toda essa ferrugemzinha. E aí eu vou começar a soldar. Eu começo a soldar aqui por dentro, aqui, ó, a aba. Vai ficar a parte de baixo, né? Essa aqui é a aba dianteira.
a aba traseira, fazer a solda tudo por dentro aqui, ó. E vou rebater as colunas C. Eu vou limpar, né, tirar o resto de tinta que tem aqui, essa sujeira. Aí eu vou dar mais talvez eu dê mais uma reforçada nessas soldas aqui. E aí eu vou rebater com o martelinho naquelas partes que estavam fundas. E na sequência fazer a pintura e colocar lá no carro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. E é isso aí que vocês estão vendo. A primeira etapa da limpeza aqui da folha do teto por baixo, por dentro, né, no caso, já foi feita. Já tirei aquela tinta velha que tinha aqui, aquele primer velho, que foi aplicado sem antes proteger a chapa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma reforçada nessas soldas aqui por dentro. Todas essas soldas aqui que foi feita, agora eu vou reforçar elas aqui por dentro. Como eu limei ela pelo lado de fora, a minha preocupação é que com a trepidação do carro, alguma coisa assim, mais pra frente surja alguma trinca numa dessas soldas que eu fiz. Então, se eu soldar elas agora por dentro, eu não vou desbastar ela ao ponto de ficar lisinho. Eu só vou tirar um pouquinho o caroço dela. Então, ela vai me garantir que mais pra frente, lá no futuro, nenhuma dessas soldas que eu fiz vai trincar. Vamos lá? Eu vou fazer as soldas aqui. Aí já na sequência eu mostro para vocês. Então, agora eu já fiz eu refiz, né, toda aquela solda que tinha aqui, lá nas colunas C, inclusive lá atrás também, ó, por baixo daquela aba que eu tinha colocado ali, aquela grande, né? Porque como eu expliquei, como eu limei a solda pelo lado de fora, né, do teto, eu fiquei com medo de ficar muito fina e trincar. Então eu peguei e fiz a solda todinha por dentro. Então, pra vocês terem uma ideia, todo aquele trabalho de solda que eu tinha feito por cima, eu fiz por baixo também. Foi todo aquele trabalhão, todo aquele tempo, né, de serviço.
Aí agora eu estou passando o fosfatizante aqui antes de poder pintar. O fosfatizante é uma proteção para a chapa. Ele meio que ele mata aquela ferrugem superficial que tem na chapa e já te prepara para você começar a fazer a pintura. Isso daqui, ó. Como que eu aplico? Tem várias técnicas, mas eu me acostumei com essa. Eu pego um recipientezinho, um copinho, alguma coisa. Aí eu ponho um pouquinho aqui para não ficar colocando o pincel aqui dentro dessa garrafinha e não ficar sujando o produto que está aqui. Então eu pego e coloco ele aqui e com o pincel limpo eu vou molhando e vou passando na chapa ali. E em seguida você já tem que secar, você já tem que tirar todo o excesso com um paninho. Porque se você deixa um excesso em alguns cantos, principalmente assim na solda, se você deixar algum excesso, ele causa uma espécie de um zinabre. E esse zinabre depois você tem que lixar ele, tirar todinho, porque senão aí a pintura não vai aderir legal na chapa. Então você passa uma quantidade não exagerada e na sequência você já passa o paninho para tirar o excesso. O legal é que quando você passa esse produto na chapa, você já percebe na hora que ela muda de cor. Ela de brilhante do jeito que está aqui, ela fica meio azulada e fosca. Você já percebe que o produto agiu ali na hora, ele resolveu o problema ali. Nas partes que já estão mais machucadas pela ferrugem, assim, ó, aí você percebe ainda mais a ação do produto. Quando a chapa não tem muita ferrugem, você percebe uma diferençazinha de cor. No lugar que já está machucado já com ferrugem, aí você percebe bastante a diferença de cor. Eu vou aplicar aqui, vou mostrar, vocês vão ver aí em câmera rápida como que vai funcionar. Eu vou aplicar, em seguida eu já vou limpar e vocês já vão perceber a diferença da cor da chapa. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. Perceberam a diferença da cor? Olha aqui, ó. Aqui eu ainda não passei e aqui é onde eu acabei de passar. Tá vendo que aqui ela tá mais cinza e aqui ela tá meio azulada. Isso aí é o produto já agiu ali, já deu a proteção que precisava. Aqui nessa parte aqui que tá mais ruim eu já tinha passado já. Então por isso que aqui também já tá meio azulado. E é isso. E agora finalmente vou soldar a aba, né? Que vai segurar o acrílico. Como um amigo meu disse, o Glauco, os vidros de plástico. Então demora porque você tem que respeitar o passo a passo de cada etapa, né? Não teria como fazer essa solda com esse teto lá no carro e eu tive que fazer um monte de outras coisas, tirar tinta e tal. Então você tem que respeitar, tem que ter paciência em fazer todas as etapas do serviço. Não adianta pular a etapa, porque lá no fim vai fazer falta essa etapa que você pulou, né? Então vamos finalmente soldar esse trem aqui. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Fiz a primeira sequência, né? De pedacinho em pedacinho, dando um espaço bom entre um ponto e outro. Agora esperar uns 5, 10 minutinhos para dar uma esfriadinha. Aí depois eu venho entre os pontos que eu já dei agora, eu vou vir no meio e vou de novo. Até lá no final. Espera esfriar um pouquinho, 5, 10 minutos.
Aí vem de novo preenchendo e assim vai. Quando se trata de calor em chapa por causa de solda, tem que ser assim, não adianta ser apressado, senão você vai estragar seu serviço. Já fiz ela de ponta a ponta, já está tudo fechado, mas como é uma solda MIG e aqui é um cantinho meio ruinzinho de soldar, então a solda fica assim, ó, fica feia, fica caroçuda. E mesmo que aqui ninguém vai ver, vai ficar escondido, vai ficar por baixo, não dá para olhar, mesmo assim, eu não gosto de deixar assim. Eu quero dar um acabamento, quero que fique um pouquinho mais bonitinho, né? Então eu vou vir com esse disquinho aqui, ó, que é um disco de desbaste. Eu vou vir com ele e vou passar em toda essa solda aqui para tentar deixar ela um pouquinho mais lisinha, com uma apresentação um pouquinho melhor, mesmo que ninguém vai ver. Um pouquinho de capricho não faz mal a ninguém, como eu sempre digo. Mesmo que não vá aparecer isso daqui, mesmo que não dê para ver tão fácil isso aqui lá no carro, depois de colocado lá, mas é bom saber que foi bem feito, né? Então agora, essa solda que eu fiz aqui, nessa aba, eu vou fazer a mesma coisa nessa aba aqui de trás, ó. Essa pequenininha aqui, eu vou fazer uma solda nela inteira aqui, mesmo padrão, fechar tudo aqui na solda, e depois vir com a lixadeira e lixar tudo e deixar um pouquinho mais bem acabadinho. E já era. A aba aqui de trás, já soldei ela inteira, aqui pela parte de baixo, né? Que é a parte definitiva. E já limpei toda a solda. Aí já deixei o mais liso que deu, para não ficar com aqueles caroços, né? Agora é o seguinte, vou pegar esse teto, eu vou virar ele para poder começar a limpar aquela solda, aqueles primeiros pontinhos de solda que eu dei, ó, para segurar a aba aqui, ó, lembra? Então eu vou virar o teto para começar a limpar esses pontinhos de solda aqui, ó, e dar um acabamento bonito aqui na parte de cima, porque depois de tanta solda que eu dei aqui, ó, aí o lado de cá ficou meio estragadinho assim, então eu tenho que limar de novo o lado de cá e já tirar esses pontinhos de solda da abinha aqui que vai segurar o vidro de plástico. Então vamos lá, o serviço não para. Vocês viram aí, né, como é que é para virar essa chapa, né, a folha do teto. Você viu o trampo que é. Se não fosse aqueles reforços que eu coloquei, né, aquele metalon e aquela barrinha, não ia ter como virar sozinho essa folha de teto daquele jeito. Ela ia dobrar bem no meio e ia acabar com o meu serviço. Agora falando em serviço, vou finalmente desbastar aqueles pontinhos, né, na aba aqui por fora. Vou usar o disquinho de corte, aquele fininho, bem com bastante cuidado. Eu venho e vou passando o disquinho de corte aqui, ó, um pontinho por pontinho, para deixar limpo aqui, ficar retinho para poder encaixar o acrílico. Vamos lá? E já era, todos aqueles pontinhos de solda que tinha aqui na aba, pela parte de cima,
que foram aqueles primeiros pontinhos que eu dei para poder segurar a aba no lugar, para depois soldar inteira e tal. Eu finalmente tirei e aqui ó, eu fiz uma risca para vocês entenderem direitinho como é que vai ser o encaixe do acrílico aqui. Porque com o celular às vezes não dá para ver direito alguns detalhezinhos, né? Porque a chapa brilha um pouco, o celular perde o foco e tal. Então eu fiz uma risquinha aqui só para vocês verem que o acrílico ele vai parar aqui, ó, e ele vai ficar pouquinha coisa para baixo do teto, coisa de milímetros, uns 2 milímetros para baixo do teto, e ele vai ser preso aqui. Eu não sei como é que o dono do carro vai querer fazer, se ele vai colar, se ele vai arrebitar, se ele vai parafusar. Eu só sei que vai parar aqui. Bom, agora que eu já dei todo esse trabalho aqui na parte da frente, onde vai ser o para-brisa, né? Agora fazer o mesmo serviço que eu fiz aqui, lá na parte de trás, lá onde vai ser o vigia traseiro. Já já eu mostro para vocês como é que vai ficar. E já era, aqui na aba de trás, também já tirei todos aqueles pontinhos de solda, também já está limpo. E agora é o seguinte, próximo passo, tirar essa tinta de cima do teto também. Vou voltar aqui com o disco aquele disco strip, que eu falei para vocês, né? Que parece uma borracha. E ele é próprio para isso, próprio para tirar essa tinta. Só que tem que ir bem na manhinha também, que apesar dele não esquentar muito a chapa, você também não pode apertar muito ele. Você tem que ir bem devagarzinho, tirando pedacinho, pedacinho. E aí eu vou deixar esse teto na chapa, igual eu deixei na parte de baixo. Depois passar o fosfatizante e pintar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel Olha a situação da oficina. Será que tá sujo? Será que mandei poeira para a oficina inteira? Poeira de tinta. Olha isso. Tá imunda. Bom, tirei toda a tinta aqui do teto. Aí agora vou passar o fosfatizante e vou virar ela de ponta cabeça de novo em cima da estrutura e vou começar a pintura. Aí enquanto eu pinto a parte de baixo ali, simultaneamente eu vou pintando a estrutura do carro também, que é para casar o teto com o carro. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Just like a weed, spread into the streets. Oh, finalmente coloquei a folha do teto no lugar definitivo. Agora não sai mais. Aqui na frente eu já dei as soldas que precisava aqui nos dois cantinhos, ó, já está pronto. E do lado de lá também, que é o lado do carona, né? Esse pedacinho aqui da frente já está pronto. Aqui atrás,
O lado de cá também, eu já fiz toda a solda. Primeiro eu fiz as soldas nesse canto e naquele canto ali, ó, para poder alinhar o teto, junto com as duas pontas lá da frente. Aí eu já peguei agora, já terminei, já fiz as soldas aqui, nesse canto aqui. Em seguida eu vou fazer aqui ó, nesse canto aqui, nessa beirada da coluna C. E também ó, já ponteei o lado de cá. Tá vendo que já tá com os pontinhos aqui, ó, de solda, que eu usei naqueles furinhos que eu tinha parafusado antes, né? Então agora eu já fiz os pontinhos de solda. O teto tá no lugar dele e daqui ele não sai mais. Bom, agora terminar a solda aqui e o ponteado de solda aqui também. Finalmente o teto está no lugar. E tchanã! Olha aí, já estou taqueando a massa poliéster. Já passei nos cantinhos aqui nas beiradas, né? Onde ficou um pouquinho mastigadinho por causa da solda, da lixadeira. Então para isso que serve a massa. Desse lado aqui já está praticamente terminado. Já taquei toda a massa poliéster lá de cá. Essa parte de trás já está bem adiantado. Agora falta passar a massa desse lado de cá. Aqui na frente já está pronto também, já quase pronto, né? Falta só uns detalhezinhos. E agora eu vou começar a passar a massa nesse pedaço aqui, ó. Mas Kiko, você vive metendo pau em quem passa massa no carro e tal. Existe uma grande diferença de você passar massa em cima de um buraco, em cima de uma solda mal feita, entendeu? Em cima de ferrugem. Tem esse tipo de passar massa, que eu acho completamente errado. Também fazer uma grossura de massa também não adianta, porque com a trepidação do carro vai trincar tudo, não adianta. Mesmo que você use produto de primeira qualidade. Hoje, eu estava acompanhando o vídeo de um colega de profissão, da Oficina Ribas, e é um canal muito legal. Quem não conhece, procura aí no YouTube, que é bem legal o canal dele. Oficina Ribas, se eu não me engano o nome dele é Walter. E ele estava explicando isso num vídeo desses aí, acho que essa semana. Porque a massa poliéster de hoje, a gente tem um produto ótimo em mãos. Hoje a evolução, né, desse serviço de funilaria trouxe pra gente a massa poliéster, que é ótima, desde que usada com consciência, né? Como eu falei, não passar por cima de ferrugem, evitar de passar por cima de tinta, de preferência aplicá-la direto na chapa do carro crua. Fazer um trabalho na chapa quando for fazer uma solda, quando for fazer um remendo, quando for fabricar uma parte do carro, tentar com a chapa chegar o mais próximo possível da medida certa para usar o mínimo de massa, tá? Tem condições de fazer um serviço desse aqui sem massa? Tem, só que eu não tenho ainda a capacidade para isso. Eu tenho 15 anos de profissão e eu ainda não me vejo ao ponto de conseguir fazer um serviço num carro, de trocar teto, trocar lateral de carro e não aplicar massa. Existem pessoas que conseguem, mas esses aí são os gênios, nerds, né, da funilaria. Eu não sou esse cara, eu não consegui ser ainda. Então eu utilizo um pouco de massa usando esses critérios. Evitar o excesso, aplicar por cima da chapa crua, evitar de aplicar em cima de sujeira, de tinta, etc. E o Ribas, acho que é Walter o nome dele, ele estava falando justamente isso. Lá no passado distante não existia massa poliéster, né? Era o estanho, que era um chumbo, né? Que se derretia ali nas junções, quando estava fabricando o carro, nas junções de teto, junções de colunas e tal, aplicava caixa de ar, aplicava-se esse estanho. Quando apareceu a massa plástica, que na época era uma evolução danada para quem tinha que ficar derretendo chumbo, de repente tinha um material que era só ele pôr um catalisador e aplicar e depois lixar, para ele já era uma puta de uma evolução. E depois de bom tempo apareceu a poliéster, a massa poliéster, que ela é flexível, ela aceita uma certa trepidação, ela cola bem na chapa,
é um produto 1000 vezes melhor do que a massa plástica. Então a gente tem que agradecer a evolução da funilaria de existir a massa plástica, errou! De existir a massa plástica, né, pra gente hoje, mas tem que ser usada com critério, né? Aqui no caso eu estou aplicando nesses cantinhos porque foi dado muita solda aqui. Eu soldei por fora, eu soldei por dentro, eu lixei com a lixadeira. Tudo isso é calor, tudo isso danifica a chapa. Danifica, que eu falo, cria ondulações. E como eu não sou nenhum nerd da funilaria, apesar dos 15 anos, eu ainda não tenho experiência para fazer um serviço desse sem precisar de massa, eu vou aplicar a massa sim. Só que para isso eu tive todo o cuidado para chegar o mais próximo da medida certa e aplicar o mínimo de massa possível. Entendeu? Aplicar o mínimo de massa boa, de qualidade, porque mesmo o poliéster tem as ruinzinhas e tem as boas. Usar massa boa. E material de preparação de carro é uma preparação que eu estou preparando para poder receber a pintura. Todo material de preparação de funilaria é uma fortuna, é muito caro. Massa, lixa, discos, tinta, o primer, o wash primer, verniz, tudo é muito caro. Se você não lida com isso, se esse não é o seu ramo, você não faz ideia de como essas coisas são caras. E já que é cara, vamos usar direito, vamos usar certo, vamos ter consciência. Beleza? Vou dar continuidade aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando como que eu aplico a massa, como que eu faço a diluição. Diluição não, a catálise, né? Como que eu cataliso. Mas agora eu vou fazer rapidinho, só para vocês lembrarem, tá? Eu vou aplicar aqui assim, tá? Acompanha aí. Então vamos lá. Eu gosto de usar essa massa aqui, tá? Da Sherwin-Williams. Eu gosto da qualidade dela. Eu costumo pegar, eu tenho esse misturador aqui que eu fiz há muitos anos atrás. Então eu pego aqui um pouquinho, ó, com a espátula. Pego um tanto aqui. Passo aqui. Esse aqui é o catalisador, tá? Ele é uma pasta também, ele não é líquido. Antigamente era líquido, que agora tudo assim, tudo é pasta, é melhor de aplicar. O quanto que passa? Isso aqui, ó, é uma bolinha, tá vendo? Pro tanto de massa, é só uma bolinha, uma coisinha de nada de catalisador. Fecha aqui. Uma espátulazinha de plástico, você vai misturar aqui, ó. Tem que misturar bem, tá bom? Tem que deixar bem misturado. E outra, você tem que ser rápido, tá? Porque depois que começou a misturar, ela endurece. E não demora muito para ficar dura e você perder esse tanto de massa aqui. O catalisador, ele é cinza, ele é uma cor mais escura de propósito, que é para você ver ele sumindo no meio da massa. Então, quando você não estiver vendo mais nenhum risquinho de cinza, quando tiver tudo homogêneo, misturado, é porque está pronto. Eu peguei essa mania de misturar desse jeito assim, cada um mistura de um jeito, né? Mas é assim. Tá vendo? Que não tem mais mancha cinza nela, certo? Então, agora é hora de aplicar lá no carro. Vamos lá? Ó, passou um pouquinho aqui na espátula e você tem que vir puxando e tentando deixar sempre na mesma altura quando você vai aplicar. Isso é uma manha que você vai conseguir com o tempo, tá? Eu já aplico massa já há um bom tempo e o jeito que eu aplico hoje é bem diferente do jeito que eu aplicava há alguns anos atrás. Hoje eu já consigo controlar um pouco mais o pulso. Você estica ela aqui, ó, bem devagarzinho, evitando acúmulo de bolha de ar. Você vem esticando aqui, faz a curvinha. E lembrando também que quando você aplica a massa, mais da metade, muito mais da metade dela, você vai tirar na lixa. Então isso aqui que eu estou aplicando, na verdade, uns 60%, 70% disso daqui vai para o chão, vai cair no chão e vai embora. Vai ser varrido. Não vai ficar no carro. Porque você tem que lixar muito para conseguir deixar plano, deixar liso, limpo, né? Então,
conforme você vai lixando, vai caindo tudo no chão e depois você vai e joga tudo fora. Então, se você gasta uma lata de massa, com certeza muito mais da metade dessa lata foi jogado fora, na lixeira. Bom, aqui é o seguinte, eu apliquei um pouquinho mais de massa, né? Deixei um pouquinho mais longo para mostrar para vocês como é que faz o controle de lixamento da massa. Existe um pozinho, vende em lojas especializadas em material para esse tipo de serviço. Ele é um potinho que vem com um pó e tipo um aplicador, uma esponjinha, que você pega e passa o pó aqui, aí ele fica escuro e você vai lixando, ele vai clareando para você entender aonde que a massa já está ficando no ponto certo, na altura certa de lixamento. Esse pozinho ele custa um pouquinho caro. Eu estou usando a técnica de usar um spray, tá? Mas o pó é bem melhor, tá? Eu vou fazer com o spray, eu vou dar uma névoa de spray preto aqui, mas o pó é melhor. Se você tiver condições de fazer esse serviço com aquele pozinho de controle de lixamento, eu aconselho. Eu vou mostrar para vocês como é que faz com o spray. Um spray preto de secagem rápida, e você dá uma névoa de longe assim, ó. Você só dá uma névoa de tinta. Tá vendo ali, ó? Ficou só um pigmentozinho preto por cima. Isso aí é o suficiente, tá? Isso aqui é o suficiente para começar a lixar e vendo aonde que ainda está fundo e passar um pouquinho mais de massa. Vou mostrar para vocês agora como é que lixa isso daqui. Vamos lá então, a tinta aqui já secou. Eu uso esse taco grande aqui, também é vendido em loja especializada em tinta e material para esse tipo de acabamento. Eu uso a lixa Norton, eu gosto dessa lixa. Eu começo com o grão 120, depois eu passo para 220 e por aí em diante para poder ficar bem lisinho, não ter marca da lixa na massa. Vamos lá, ó, tá vendo? Tá meio escurinho por causa daquela névoa que eu dei, né, de tinta. Então agora você apoia o taco, e conforme você vai passando, tá vendo que algumas partes já começam a ficar clara? Aqui é a cor da massa, aqui é a cor da tinta. Então o que acontece? Você vai lixando, lixando e vai ficando cada vez aparecendo mais a cor da massa e sumindo a cor da tinta. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Tá vendo a quantidade de massa que sai quando você está lixando? Então por isso que eu falei, de uma lata de massa, o que fica no carro mesmo é 30% da lata, o resto vai tudo pro chão. E é bom usar uma máscara também, tá? Eu não estou usando, mas é bom usar uma máscara também. Isso aqui não faz muito bem para a saúde, não. Agora eu vou lixando, lixando até sumir todas essas partes escuras aqui, ó. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my mind... Bom, vocês já entenderam, né, como que funciona aqui o controle de lixamento. E como é que eu sei que já está na hora de parar de lixar? Que já está numa altura boa? Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui já está começando a aparecer a chapa. Tá vendo? A massa vai ficando... Você vai começando a perceber a chapa por baixo da massa. Ou seja, nesse pedaço aqui, ó, nessa seção aqui, a altura que eu tenho que respeitar é essa. Então aqui, ó, eu venho e preencho de novo com massa aqui, ó.
Eu vou preencher aqui de massa, só uma lâmina bem baixinha, bem pouquinha coisa, e vou lixar de novo, respeitando essa altura. Não é bom aparecer muito a chapa, você lixar até a chapa ficar muito aparente aqui, porque senão vai ficar alto aqui, ó, entendeu? Então ela apareceu aqui, ó, aí você já nivela o resto por essa parte aqui. É assim, tá? Preencher, lixar, aplicar o controle de lixamento, lixar, preencher, até não precisar mais preencher nada. Então, próxima etapa aqui, vocês já vão ver isso aqui pintado. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz quando eu pintei a parte de baixo aqui da folha, tá? Wash primer, primer e tinta. Não sei ainda que cor que eu vou jogar aqui em cima, vai ser só uma base. Fechou? Já apliquei toda a massa que eu precisava aplicar. Tirei todo o excesso que deu para tirar com a lixa 120. Então eu lixei bastante para poder tirar todo o excesso. Aí agora eu apliquei o controle de lixamento de novo, que é essas manchas pretas que vocês estão vendo. E agora eu estou passando a lixa 220, que é para poder tirar a risca da massa, porque a 120 ela é meio grossa, então a massa ela fica meio riscadinha, fica com uns rasgos, né, da lixa. Aí agora eu estou passando uma lixa que é um pouquinho mais fina, para poder tirar essa marca do lixamento. Aqui, ó, eu já apliquei o Wash Primer e o Primer PU. Quando você aplica o Primer PU, você consegue ver alguns defeitinhos, tipo uns furinhos que vai aparecendo da massa que você aplicou por baixo. Quando a massa está ali na cor dela, ali, você não consegue ver esses furinhos. Quando você joga o primer, aí o primer mostra para você todos esses poros que vão aparecendo naquela primeira massa que você aplicou. Você vem com a massinha, fecha esses furinhos que são minúsculos, é tipo um furinho como se fosse um furinho de prego, né? Então aí você vem, tampa eles, lixa de novo com um taquinho pequenininho, só para tirar o excesso da massinha que você passou no furinho, e aplica mais uma mãozinha fina de primer. Se você não fizer isso, se você não tampar esses furinhos, na hora que você jogar a tinta mesmo, a definitiva, aquela que brilha, né? Aí esses furinhos vão aparecer tudo, vai ficar horrível a pintura. Agora que eu já tampei todos aqueles furinhos que tinham, eu já, com o taquinho pequenininho, eu já lixei toda aquela massinha, né, dos furinhos. Já apliquei o Primer PU novamente, uma camadinha fina de Primer PU. Já lixei tudo de novo, todinho o Primer novamente com a 220. Agora eu vou aplicar o controle de lixamento mais uma vez para poder passar a lixa 400. Beleza, então, agora nós vamos para o último taqueamento aqui do teto, tá? Então vamos dar só uma recapitulada aí. Depois que eu tirei toda a tinta do teto, eu apliquei a massa poliéster, né? Eu taqueei a massa poliéster com a lixa 120, aí depois eu apliquei o controle de lixamento, taqueei com a massa com 220, apliquei o Wash Primer, apliquei o Primer PU. Aí eu achei aqueles furinhos, passei a massinha naqueles furinhos, lixei aquela massinha para deixar liso, apliquei de novo o Primer PU, taqueei com 220, agora eu apliquei de novo o controle de lixamento e vou vir com a lixa 400. Por que eu vou com a 400? Para tirar toda a chance de acontecer algum risco de lixa 220
e que apareça na pintura. Eu vou fazer uma pintura aqui bem leve, só uma mãozinha de tinta mesmo, PU, é só para o primer evitar de puxar umidade, porque esse carro ainda vai demorar bastante tempo para ficar pronto, para receber a pintura definitiva dele. Então, para não deixar o primer cru assim, porque o primer, se ele pegar qualquer umidade, ele puxa essa umidade, enferruja por baixo e já era. Então, por isso que eu vou jogar essa tinta, essa mãozinha leve de tinta aqui por cima. Eu vou pintar com PU. Se eu fosse pintar com aquela base metálica, a poliéster, aí eu não poderia lixar com a 400, eu teria que lixar com uma 800, no mínimo, uma lixa d'água 800, porque a poliéster é uma tinta bem fininha, ela dá só uma cor, para depois você jogar o verniz por cima, o metálico, né? A PU não precisa ser tanto, porque ela é uma tinta que tem uma base mais grossa, então eu passando a 400 já resolve bem, evita de acontecer alguma risca de lixa na pintura. Tudo que eu faço aqui, eu não aprendi em nenhum curso, em nenhuma aula, é tudo erro e acerto e algumas coisas que eu vejo na internet, no YouTube principalmente. Então, tudo que eu faço, eu não estou querendo ensinar ninguém, eu só estou querendo mostrar como que eu faço. Eu já errei muito, continuo errando, de vez em quando eu erro alguma coisinha, mas a gente já vai corrigindo. Então é isso, eu não sou professor de nada, eu só estou mostrando para vocês como que eu faço. E o YouTube para mim está sendo um jeito de eu guardar material como se fosse um meu portfólio. Se alguém quiser me contratar para fazer um serviço, é só olhar no YouTube que lá está vendo como que eu trabalho. E também futuramente para os meus netos verem como que o vô deles trabalhava. Beleza? Então vamos chegar de papo? Vamos lá. Lixinha 400 agora, no primer, que eu já acabei de passar 220, apliquei de novo o controle de lixamento, tá? O controle de lixamento serve para mim saber onde que eu já lixei e aonde não, entendeu? Então vamos lá. Mais um detalhezinho, a lixa 400 ela está servindo aqui para tirar as ranhuras da lixa 220 e também para evitar que a pintura fique com aquele efeito de casca de laranja, né? Inclusive a própria pintura PU mesmo, se você der uma camada bem grossa nela, você pode lixar ela também e tirar aquele efeitinho de casca de laranja. Depois é só dar um polimento, né, na sequência, tá? Uma eternidade depois. Bom, demorou, mas acabou. Já está tudo lixado agora com a 400, né, para dar o acabamento, para receber a tinta, a pintura. Isolei, está tudo isolado aqui com cartolina e com a fita crepe. Todas as partezinhas que eu já pintei de preto, eu devia ter feito o contrário. Eu devia ter pintado primeiro o teto, para depois pintar essas partes de preto, a aba, né? Essa beiradinha que tem aqui do lado, essa parte aqui que fica aqui embaixo do teto. Eu devia primeiro ter pintado o teto para depois pintar essas partes de preto. Mas aí eu me antecipei, aí agora eu cobri as partes que eu já pintei de preto e finalmente vou jogar uma cor no teto. Vamos lá então, finalmente jogar um pouco de cor nessa bagaça?
Então, como eu falei, nessa pintura azul aí foi dado só uma demão bem fininha, só para proteger o primer. Se essa fosse a pintura definitiva, eu ia dar umas 3 demãos no mínimo, para depois poder lixar e polir, para tirar aquele efeitinho de casca de laranja que fica na pintura. O serviço que vocês acompanharam agora nesse vídeo de 1 hora, foram investidos 69 horas de serviço, isso dividido em 14 dias. Então vocês estão percebendo que é bem trabalhoso esse tipo de serviço, né? Mais uma vez eu vou agradecer quem está acompanhando o canal, quem está assistindo os vídeos. Se gostou, já dá aquele like. Se não é inscrito, já se inscreve no canal e mostra esses vídeos para os seus amigos aí nos grupos de WhatsApp. E não se esqueçam, a Madful Works é a oficina do Kiko. Tamo junto! What?